A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler em João capítulo 14, a partir do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos nesta pequena meditação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estes versículos da Palavra de Deus, esses 3 versículos, para esta rápida reflexão. E aqui, irmão, nós estamos diante de uma passagem que nos leva a entender mais a respeito do arrebatamento da Igreja do Senhor. É mais uma passagem que fala desse assunto da escatologia. É algo extraordinário dentro das Sagradas Escrituras. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós não devemos ficar com o coração amedrontado, perturbado, porque nós devemos crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. Então ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para que, onde eu estiver, vocês estejam também. Então, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo à sua igreja, a verdadeira igreja do Senhor. Há quem diga que a igreja passará pela grande tribulação. Eu não creio assim. Eu creio diferente. Porque a Bíblia Sagrada nos ensina, nos exorta dessa forma. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo não passará pela grande tribulação. Então vamos examinar mais um pouco das Escrituras Sagradas. Quando Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, ele diz assim, a partir do versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível
e revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então o Senhor Jesus Cristo, ele nos fala através do apóstolo Paulo que nem todos irão dormir. Por quê? Porque ele está dizendo que alguns, quando Cristo for arrebatar a sua igreja, muitos não passarão pelo processo da morte, mas se forem salvos em Cristo Jesus, serão transformados em um corpo incorruptível. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão em um corpo também incorruptível. Então, a gente percebe que tanto os que já dormem, ou que morreram no Senhor, diz que num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por que Paulo diz nós? Porque Paulo estava vivo. E ele esperava o arrebatamento já na sua época, quando escrevia essa epístola ou essa carta à igreja de Corinto. Então ele diz que aquilo, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra: tragada foi a morte na vitória. Então ele diz que será como um rápido, algo muito ligeiro, como um abrir e fechar de olhos, que são considerados aí pela ciência em milésimos de segundo, um abrir e fechar de olhos. Então, isso aqui são ensinamentos, doutrinas bíblicas que falam de arrebatamento da igreja do Senhor. Então, a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja será tirada antes da grande tribulação. Mas nós temos outro texto dentro da Bíblia Sagrada, e são vários, aqui nós estamos pontilhando algum deles. Na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, ou aos Tessalonicenses, ele fala sobre isso lá no capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mais uma passagem bíblica sobre a retirada da igreja antes da grande tribulação. Por que eu estou falando nisso hoje? Porque tem muita gente apavorada. Tem muita gente já querendo designar, até mesmo pronunciar quem é o anticristo, de onde vem e quem será. Até já quero até dizer o nome dele, de alguma pessoa, e criam essa
perspectiva, irmãos, onde a Bíblia Sagrada nos ensina como ele se apresentará e quando se apresentará. Então, ele só se manifestará pessoalmente quando a igreja sair daqui. É só você estudar o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, da abertura dos 7 selos. Lá no primeiro selo diz que um cavalo branco saiu com um cavaleiro, com um arco na mão, vencendo e para vencer. E você for estudar essa área, você vai entender rapidamente. Então, o Senhor Jesus Cristo nos fala pela sua palavra que a igreja será arrebatada. Esse termo arrebatamento deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. É assim que a igreja será tirada, com uma rapidez. Então, Jesus Cristo, falando da sua palavra, em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o seu coração por causa disso. Se você acredita em Deus, acredita em Cristo, na sua palavra, receba esta palavra como um bálsamo para a sua alma e para o seu espírito. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, ele foi, como ele diz nas Escrituras, preparar, ornamentar o lugar para receber a sua igreja, a noiva do Cordeiro, receber a sua esposa, porque quando a igreja se encontrar, ou dar-se o encontro entre a igreja e Cristo, então se tornará aí esposo e esposa em uma comparação bíblica para a glória do Senhor nosso Deus. Então, fica tranquilo, fica firme, que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que nós possamos sermos arrebatados. E se não estivermos mais vivos, seremos ressuscitados e transformados para a glória do Senhor. Fique na paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo e eu te agradeço, ó meu Pai, por esta pequena reflexão. Apenas, meu Deus, uma pequena reflexão acerca deste assunto que é tão amplo, tão extenso. E assim, meu Deus, eu te louvo e eu te agradeço desde agora e para sempre. Amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus permitir. Curta aí o nosso canal, comente, compartilhe e com certeza Deus vai te abençoar para a glória do Senhor. Se inscreve aí, Deus vai te abençoar também. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir.